E aí, vamos para mais um vídeo. Você que vai fazer o concurso de Esperança, meu bate-papo hoje é com você. Gente, primeiramente, eu quero agradecer a todos que chegaram agora no canal. Estou muito feliz com a quantidade de inscritos, né? Pensar que no início do canal eu nem imaginava ter essa quantidade de inscritos, né? Aos pouquinhos nós estamos aumentando. E assim, o mais gratificante de tudo é ler os comentários de vocês, a enxurrada de comentários positivos, os agradecimentos, só nos leva a crer que nós estamos no caminho certo, né? Compartilhando conhecimento. Eu costumo dizer que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, para mim é uma honra, para mim, assim, me satisfaz muito estar aqui conversando com vocês, ajudando, né, a todos que pretendem ingressar numa carreira, no concurso público, no Enem, né? Então, é isso. Gente, então agradecer a todos os inscritos. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Sabemos que a partir de 1.000 inscritos a gente já consegue fazer inclusive live pelo YouTube. E esse também é um dos nossos desejos, né? A partir desse número. Então, é isso. Vamos lá. Gente, sobre o concurso Esperança, nós tivemos aí, né? Como eu já falei no último vídeo, o aditivo, o último aditivo, pelo menos que eu vi lá no site da Facet, é aquele que fala sobre a data provável da prova no dia 29 de janeiro. Então, hoje eu estou gravando o vídeo dia 11 de janeiro, estamos aí às vésperas da prova, segundo o último aditivo, né? Pensar que essa prova já foi marcada para o dia 22, né? A data provável já foi o dia 22. Depois ela migrou para o dia 5 de fevereiro e depois voltou aí para o dia 29 de janeiro. Então, por hora, o nosso cronograma, né, o que a gente vai se programar, é o dia 29 de janeiro e eu estou aqui para tentar te ajudar, certo? No que for possível, lógico. Bom, gente, é o seguinte, eu quero conversar hoje especificamente com as pessoas que vão pleitear o cargo de auxiliar administrativo e digitador, que é um cargo que está exigindo ensino médio, né? A exigência aí é o ensino médio. E neste cargo, no edital, tem algo que me levantou algumas dúvidas e alguns questionamentos, inclusive, né? Pensar como foi que a Facet fez isso com vocês. Porque a Facet colocou lá em Conhecimentos Gerais o seguinte indicativo, né? Como está aqui na tela. Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados em áreas diversificadas, tais como ciências, política, economia, história e geografia do Brasil, do estado da Paraíba e do município de Esperança. Então, né, assim, eu acho foi bem perverso, né, na minha ótica, né, na minha ótica foi bem perverso por parte da Facet colocar algo tão amplo, tão aberto, tão superficial, né? Eles foram extremamente superficiais quando eles, nesse início, dizem assim: tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados. Né? Então, quando você lê somente isso, já nos leva a um pensamento que é o seguinte: tá, amplamente divulgado onde? Né? É na mídia, é nas redes sociais, é no meio acadêmico. Já nos leva pelo menos a essa ideia, essa dúvida. Aí depois vocês assim, mas tá, em qual área? Né? Na área da política, é na área da economia? Aí eles dizem as áreas: ciências, política, economia, o que nos leva assim a um patamar muito grande de conteúdos, né? Então o que foi que eu fiz, né, para tentar ajudar vocês, que eu acredito que é um gargalo que com certeza quem está se preparando para o concurso deve ter se pegado assim, olhando para esse tema e perguntado: meu Deus, o que é que eu vou estudar, né? E aí, gente, eu vou tentar ajudá-los, tá? Eu vou tentar ajudar vocês. Eu fiz análise de algumas provas, como o concurso de Esperança em 2018, o concurso de Santa Rita em 2016. Eu acho que eu vi também um concurso de Capim. Eu vi várias provas da Facet que eu fui respondendo, né, as 5 questões de conhecimentos gerais. E eu fui entendendo mais ou menos como é que eles jogam esses tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados. Com base no que eu vi nas provas da Facet, tá? Se algum de vocês
teve outra interpretação ou fez outra leitura, eu queria que você compartilhasse com a gente. Vai aqui nos comentários e coloca qual foi a tua leitura, né? Porque é interpretação, gente. Então eu posso ter interpretado de uma forma e você pode trazer uma outra contribuição. E eu vou ficar muito feliz se alguém tiver visto de outra forma. Mas da forma como eu observei, eu consegui montar o que eu estou chamando de quadro de apostas. Eu fiz um quadro de apostas para a prova de vocês. E é bom porque meu vídeo vai ficar gravado. E aí, pós-prova, eu queria muito que vocês voltassem aqui. E se tivermos acertado, né? Se eu tiver acertado alguns dos conteúdos, que bom. Se não, compartilhamos conhecimento, aprendemos, né? Falamos um pouquinho sobre. Com certeza não é tempo desperdiçado, nem você jogou nada fora, tá? Conhecimento a gente não perde. Então, quais são as minhas apostas? Dentro desse leque que a Facete abriu, eu faço as seguintes apostas. Para a prova de vocês, pensando que é uma prova que está ocorrendo no início do ano de 2023, então eu quero imaginar que é uma prova que foi construída já ali no final de 2022. Então eu estou imaginando a prova construída dentro do que foi amplamente divulgado dentro dessas áreas no final de 2022. E de lá para cá foi revisão da prova, né? Depois validação da mesma, impressão, né? Então eu quero entender que janeiro é o momento aí da impressão dessa prova, distribuição, né? Enfim, análise, ver se saiu tudo direitinho. Então, as minhas apostas como temas para a prova de vocês, como possíveis temas, tá? Também eu quero convidar, se você tem alguma outra aposta, coloca aqui nos comentários, que aí eu posso até fazer um vídeo falando desse tema que você visualizou e eu de repente não coloquei aqui nas minhas apostas, tá? Então, eu aposto em pandemia do coronavírus, tendo em vista que em 2016, no concurso de Santa Rita, eles abordaram uma questão sobre o vírus da Zika. Então eu vi que existe uma queda pela questão das doenças, né? Existe uma proximidade com isso aí. Então, e é de fato amplamente divulgado, né? Quando a gente vai falar em doenças. Então, pandemia 2020, 2021, né? O ano 2022, nós tivemos aí a pandemia do coronavírus. Para mim é um grande tema para a prova de vocês. Segundo tema, já dentro dessa ótica da economia e política, eu penso na guerra comercial Estados Unidos e China. Gente, por que eu estou falando em Estados Unidos e China? Porque na prova, se eu não me engano, tá? Me perdoem se eu estiver dizendo o concurso errado. Na prova de esperança de 2018... Não foi na de esperança, não. Eu acho que é na de Santa Rita... acho que é Santa Rita 2016. Na de Santa Rita, em 2016, eles trouxeram Coreia. E foi exatamente um ano em que a Coreia estava aparecendo nos noticiários com base nas ameaças nucleares que a Coreia estava fazendo aos Estados Unidos. Então, nós estamos assistindo nos últimos meses, até posso dizer nos últimos anos, melhor dizendo. Nos últimos anos, nós estamos assistindo a uma guerra que alguns autores, inclusive, já chamam de Nova Guerra Fria, tá? Então, assim, é uma disputa comercial. Quem vai influenciar mais o comércio global? Estados Unidos ou China? É o primeiro lugar da economia mundial ou o segundo lugar da economia mundial, que é a China? A China vem crescendo numa velocidade assustadora. Eu faço, inclusive, essa aposta de China, não é nem somente para o concurso de vocês. Eu aposto para Enem, eu aposto para vestibulares tradicionais como FUVEST, Unicamp, porque, de fato, é o que está bombando na geopolítica internacional no que diz respeito à economia, tá? Estados Unidos e China, com certeza.
Um outro tema que agora em maio, né, em maio de 2023, vai chegar a marca aí de um ano, né, se ela durar daqui até 2020, até maio, a guerra Rússia e Ucrânia. Então, é uma guerra que nos chama a atenção pelo poder de destruição que a Rússia tem, pelo tamanho da Ucrânia, e é uma guerra que nos chama a atenção pela... Como é que eu posso dizer? Eu não sei se é a palavra certa, não sei se eu estou exagerando no termo, mas vocês vão conseguir entender o que é que eu quero dizer. Eu não sei se é inércia, sabe? A inoperância, a dificuldade em se posicionar dos demais países perante essa guerra. Por que os países não atuaram de forma mais severa contra a Rússia? Entendendo ali talvez um desequilíbrio na guerra. E aí a gente já começa a entender que existe algo muito maior por trás disso aí, um medo de mexer com a Rússia, né? O que é que essa Rússia tem que os países temem bater de frente com a Rússia? E o que é que a Ucrânia tem que está conseguindo levar a guerra aí para quase um ano já, né, de guerra contra esse país tão poderoso? Que resistência é essa, né? Vem de onde a resistência da Ucrânia? Então, é um tema bastante divulgado, mais atual impossível, no que diz respeito a essa geopolítica, né? Copa do Mundo de 2022, gente. Então, possível também não pontuar, né, a Copa do Mundo, porque é um tema divulgado no mundo todo. Então, eu acho que não passa despercebida a Copa do Mundo do Catar. Então, entender onde está localizado o Catar, quais são as características geográficas dali, sabe? Eu acho que é interessante, porque vai que, né? Um outro tema é a guerra na Síria. A guerra na Síria, ela vai estar também ligada a essa crise dos refugiados, né? São dois temas que se complementam. Aliás, a crise dos refugiados também está inserida nesse bolo que é a guerra da Síria. Uma guerra que já dura, aliás, ela vem se arrastando, né, desde 2011, mas ela é atual porque não acabou. E é uma guerra que nos chama a atenção porque é população versus governo. É a população que se levantou dentro de um movimento chamado Primavera Árabe. E a Primavera Árabe, para quem não conhece ou não lembra, né? Vocês não lembram, na verdade, porque isso é conteúdo do ensino médio. Então, quem não está lembrado, a Primavera Árabe ela começou na Tunísia. E lá na Tunísia, ali no norte da África, tudo começou com o Bouazizi, um vendedor de frutas, que tocou fogo no próprio corpo. Ele praticou a autoimolação. A autoimolação é quando você toca fogo no próprio corpo. E o Bouazizi fez isso para chamar a atenção da população, chamar a atenção das autoridades contra os regimes ditatoriais. E aí essa Primavera Árabe ela foi eclodindo em outros países do norte da África, até que chega lá na Síria, né? E aí as populações, inclusive eu acho muito massa esse conteúdo da Primavera Árabe, porque ele inclusive mostra o poder dos jovens e das redes sociais. Porque foram os jovens nas redes sociais que marcaram os lugares de se manifestar, né? De se manifestar? Não, das manifestações. Se manifestar, fica parecendo outra coisa. Marcaram nas redes sociais os lugares das manifestações. Então, você tem o papel do jovem, o papel da rede social, a população se levantando contra os governos ditatoriais e derrubando ditaduras. E a Síria foi um dos lugares, né, que a coisa pegou fogo e pega fogo até hoje, porque encontraram a família Assad no poder, uma família que já está há mais de 40 anos no poder, passou de pai para filho, né? O Hafez al-Assad passa para o Bashar al-Assad, e a população ainda não conseguiu resolver isso. E por conta disso, essa guerra civil instalada, nós temos muitas pessoas saindo da Síria na condição de refugiados, que é o último tema ali, né?
na condição de refugiado. E refugiado é exatamente aquela pessoa que está fugindo do seu país, pedindo refúgio em outro lugar. Aí é importante que você observe, inclusive, as condições como essa pessoa chega no outro lugar. Porque é diferente quando eu digo assim, olha, a diferença entre um imigrante e um refugiado é que o imigrante, por exemplo, eu vou estudar o meu ensino médio aqui no Brasil, mas, eu vou fazer o meu ensino superior no Brasil, mas quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos para aprender inglês. Ok. Então eu vou me estruturar com a minha família, ou eu vou trabalhar, eu vou providenciar toda a documentação, eu vou fechar com alguma empresa de intercâmbio, vou estruturar tudo. Quando eu terminar a minha faculdade, eu pego aqui o avião e vou embora com o meu visto lá de estudante, passo o meu período de intercâmbio e volto para o meu lugar de origem. Certo, tudo ok, né? Já um refugiado, não. O refugiado vai dormir agora e quando ele está dormindo, simplesmente começa um bombardeio na sua cidade, a cidade sendo destruída, a cidade sendo bombardeada, e ele se acorda no susto, pode ser inclusive no meio de escombros, porque o seu prédio foi destruído, e se ele se acordar, né, se ele não morrer, e aí na hora desse susto que ele se acorda, ele pega o que dá para pegar, às vezes não pega nada, porque às vezes não dá para pegar nada, e simplesmente ele foge. Ele diz, olha, se eu ficar aqui eu vou morrer. Aí eu estou fugindo sem dinheiro, sem documento, sem visto. Aí o que é que eles fazem? Aí vão procurando formas clandestinas de migrar. Aí eles se jogam em embarcações, vão para o alto mar, em barcos que não aguentam, não suportam, não estão equipados, preparados para fazer aquela travessia. Aí chega no meio do alto mar, aquele barco afunda, aquelas pessoas desaparecem. E nem documento é encontrado ali com aquelas pessoas, porque eles saíram nessas condições, né? Eu estou dando o exemplo de um tipo de refugiado que é o refugiado político, né? A pessoa que está fugindo porque está rolando uma guerra no seu país. E nesse caso da Síria, é população versus governo. Mas tem também o refugiado ambiental. Imagina o que é um refugiado ambiental. É aquela pessoa que foi dormir e de repente um tsunami atingiu o seu país e está tudo destruído. E agora? O que é que eu tenho que fazer? Fugir dali. É a pessoa que está na sua cidade e de repente o vulcão lá do seu país entrou em erupção. Entrou em atividade e você só tem uma opção: fugir. Né? Então tem o refugiado religioso também. Então, por exemplo, nós assistimos recentemente o Talibã, né, voltando ao poder lá no Afeganistão. E o Talibã, quando volta, ele é um grupo extremista. E aí ele começa a perseguir as pessoas de outras religiões. E é na prática antiga, né, quando o Talibã esteve no poder, antes do momento em que os Estados Unidos tomam o poder do Talibã lá no Afeganistão, pós o atentado de 11 de setembro de 2001, que foi quando os Estados Unidos entrou com força no Afeganistão, procurando quem era que estava ajudando o Osama Bin Laden a se esconder. E aí eles entram com força e tiram o Talibã do poder. Mas antes dessa retirada, né, feita pelos Estados Unidos, o Afeganistão, as pessoas de outras religiões pagavam com a vida. Então, você não é da nossa religião, vai pagar com a vida. Então, o Talibã, ele tem essa prática, né? Então, o que é que as pessoas fazem? Ou melhor, o que foi que vocês assistiram recentemente quando as tropas americanas, depois de mais de 20 anos, lá ajudando, né? Apoiando o atual governo do Afeganistão, quando as tropas americanas foram retiradas, o Talibã tomou o poder. E quando eles tomaram o poder, foi o que as pessoas fizeram. Foram para o aeroporto, tentar se agarrar na roda do avião para o avião que estava saindo da Força Aérea Norte-Americana, né, da Força Nacional norte-americana, e quando estava saindo com as tropas americanas,
As pessoas estavam agarradas na roda do avião. Veja o nível de desespero desse refugiado religioso. Aí o problema é, e lá, quando eles conseguem chegar no outro país, será que eles são aceitos? Será que os outros países estão de portas abertas? A resposta é não. Principalmente pós-crise dos refugiados, quando os terroristas do Estado Islâmico entraram na Europa aproveitando as portas abertas para os refugiados. Aí, quando os terroristas entraram na Europa e começaram a bombardear a Europa disse: sabe de uma? Fecha as portas. Aí fechou as portas para o refugiado e criou-se no mundo um movimento, né? Um movimento que a gente pode chamar de uma xenofobia. E o que é a xenofobia? Xenofobia é uma aversão ao estrangeiro. Mas que estrangeiro é esse? É o refugiado, era a pessoa do Oriente Médio, é o terrorista, é o estereótipo, né? O estereótipo do terrorista. Eu lembro que no período pós-2001, né, com o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, qualquer pessoa que viesse do Afeganistão, do Iraque, desses lugares, era visto como terrorista. E se tivesse barba, aquela barbona, o que é meio que um padrão, né, lá deles, já dizia assim: isso tá em cara de terrorista. Não é complicado? E isso é uma prática de xenofobia. Então, gente, essas são as minhas apostas para o concurso de vocês. Se for aparecendo na minha cabeça mais alguma aposta, eu faço mais um vídeo com outras apostas. E eu trouxe para vocês algumas questões que eu encontrei. No caso, como são temas recentes, né? E eu não tenho prova recente da FACET. Então eu peguei algumas questões, eu peguei por tema. O primeiro tema que eu vou trabalhar com vocês é a pandemia do coronavírus. E eu queria exatamente fazer o quê, né? Começar falando com vocês com algumas questões de outras bancas. Outras bancas. Vamos lá. Vamos começar aqui os trabalhos. Vamos para o treino. Deixa eu diminuir aqui. Sair da frente, né, da tela. Aí. Me ajeitar aqui, né, para ficar um negócio organizado. Pronto. Essa primeira questão é da Amauk. Vamos lá. Eu sugiro a vocês, quem quiser responder antes, né? Só dar uma pausa no vídeo e responda, depois você dá play, tá? Vamos lá para a resolução dessas questões. Bom, a primeira questão da Amauk, ela diz assim: durante mais de 2 anos, a pandemia do coronavírus foi o principal assunto veiculado nas mídias que, além de informação, buscava conscientizar a população sobre sua gravidade e a necessidade de se cumprir as medidas de proteção. Mas, o que é uma pandemia? Tanto se falou, né? Estamos vivendo uma pandemia, o mundo está em pandemia. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou pandemia. Tá, mas a pergunta é: e o que é pandemia? Você sabe definir o que é pandemia? Então, o concurso aí do ano passado, a AMAUC pediu isso. E a letra A dizia assim: é o nome que se dá a uma doença quando ela surge pela primeira vez? B. É quando uma doença causa um número muito elevado de mortes? C. É uma doença para a qual não existe cura? Ou D. É quando uma doença infecciosa se espalha por todas ou quase todas as regiões do mundo? Ou letra E. É quando uma doença é disseminada por todo um país? E agora, o que é uma pandemia, né? Gente, é o seguinte: em se tratando de doença, né, infecção, existem algumas categorias. E a gente fala em categorias com relação à escala. A escala
da infecção, ligada também ao número de infectados, nós temos algumas categorias. Então seria interessante que vocês anotassem. Pega aí uma folhinha. Quem não está com folha e caneta, pausa o vídeo, pega a folha e a caneta. Se fosse eu pegaria um café também. Por sinal, eu tô sem meu café. E já era pra eu ter pego minha xícara de café pra eu estar aqui agora tomando café e conversando com vocês, né? Eu preciso de uma produção aqui. Pra eu dizer assim, produção, um café. Aí surge um café aqui do nada. Que eu não tô sabendo nem pausar aqui esse negócio. Bom, mas vamos lá. Gente, veja só. Era importante que você anotasse o seguinte. Nas categorias, nós temos endemia, epidemia, aí temos, tá aí, ó, endemia, epidemia, pandemia e surto. Você sabe diferenciar o que é uma endemia, o que é uma pandemia, uma epidemia e um surto? Eu vou te explicar. Quando nós falamos está se registrando uma endemia da doença tal naquele determinado lugar, significa dizer que uma doença está surgindo, ou está se espalhando, está infectando muitas pessoas em uma única região. Então, aqui na região Nordeste tem uma doença que está se espalhando de forma assustadora apenas na região Nordeste. Então, dizemos que aquilo ali é uma endemia. Endemia, tá? Qual é a diferença de endemia para epidemia? É porque a epidemia ela já é registrada em várias regiões. Aí vamos dizer assim, algumas regiões do Brasil estão registrando casos de dengue. Então, estamos assistindo a uma epidemia. Se são várias regiões, vamos dizer, eu tenho a Nordeste, tenho a região Norte e a região Centro-Oeste. Eu tenho várias regiões que estão registrando aí casos, né, um aumento no número de casos da dengue. Então é uma epidemia. Repetindo, endemia, uma única região, epidemia, várias regiões, certo? E pandemia. O que é a pandemia? Que era a pergunta da questão. Pandemia, gente, é quando essa doença ela agora está atuando em escala global. Quando o mundo todo está passando por essa infecção. E foi exatamente o que nós tivemos com o coronavírus. Né? Então, a pandemia do coronavírus é exatamente a letra D. Ó. É quando uma doença infecciosa se espalha por todas ou quase todas as regiões do mundo. Então tá aí. Pandemia é quando a doença ela se espalha no mundo, certo? Endemia, uma única região. Epidemia, várias regiões. Pandemia é global, é mundial. Bom, e o surto? O que é um surto, né? É um aumento repentino de casos de qualquer doença. Isso pode ser numa cidade, isso pode ser em qualquer escala, né? Olha, nós estamos assistindo a um surto de dengue aqui no município de Campina Grande. O que é que a gente está afirmando? Eu estou afirmando que existiam casos, a média de casos eram, vou criar aqui um número, tá? Vamos dizer, uma média de casos de 50 pessoas por mês e de repente no último mês foram registrados 500 casos de pessoas com dengue. Então eu estou assistindo a um surto. Temos um surto de dengue. Aí o poder público precisa atuar para saber o que é que está gerando esse surto. Para que a coisa não vire uma endemia, não se espalhe para uma epidemia e não ganhe projeção para virar uma pandemia. Certo? Então, surto é um aumento repentino no número de casos de alguma doença. Ok? Então, gente, a alternativa correta, letra D. Beleza? Próxima questão. Próxima questão diz assim. Vou voltar aqui. Sim. É da Fundatec. Também questão de 2022.
A nova variante se espalhou pelo país, registrando recorde diário de contaminação pela Covid-19. No dia 26 de janeiro de 2022, o Brasil registrou 224 mil casos de coronavírus, o maior número desde outubro de 2021. Apesar do aumento, o número de mortes é menor em relação ao pico da pandemia no país, provando que as vacinas também funcionam contra a variante. O aumento das contaminações fez o carnaval de rua ser cancelado nas duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Qual o nome da variante referenciada no texto acima? Bom, o que acontece? Vamos entender algumas coisas sobre o coronavírus, tá? Primeiramente, coronavírus é uma família de vírus, tá? Existem vários tipos de vírus que fazem parte aí dessa família coronavírus. Então, é uma família de vírus. E é aquele vírus, como a gente bem viu aí durante esse período de pandemia, que ele é representado daquela forma, aquela bolinha com aquelas coroas, né? Aquele monte de coroazinha, aqueles desenhos que vocês viram do coronavírus. Então, assim, de forma muito simples, ele tem essas coroas e daí vem o nome coronavírus. Então, é uma família de vírus. Ok. O que são variantes, né? As variantes são as mutações, são as transformações que o vírus ele pode sofrer ao longo do período em que ele está infectando as pessoas, certo? Então, a chamada cepa, a nova cepa, é como se fosse assim, é a nova assinatura do vírus. O vírus que nós vínhamos observando, que fazia isso e aquilo no corpo das pessoas, com essa característica, e isso aqui nós estávamos conseguindo combater, ele agora passou por um processo de mutação, ele passou por uma mutação, e nós temos uma nova cepa, uma nova característica. Então, é uma corrida contra o tempo, né? Por isso que esse serviço de saúde, os pesquisadores, os cientistas trabalharam tanto durante a pandemia, por conta da velocidade com que esse vírus ele mutava, ele se transformava, tá? Então, a variante são essas transformações do vírus. Existem mais de 1000 variantes do coronavírus. Mais de 1000 variantes. Essas variantes elas são divididas em dois grupos. E um dos grupos que eu quero chamar a atenção é a chamada variante de preocupação. Nas variantes de preocupação, nós temos a variante alfa, beta, gama, delta e a Omicron. E é exatamente essa Omicron que em 2022 surge agora no cenário, principalmente aí brasileiro, né? Que é o que a questão está abordando, e assustou todo mundo por conta dos números, a sua capacidade de infecção e de transmissão, que era muito alta. Veja que o Brasil registrou 224 mil casos no dia 26 de janeiro. Então a Omicron, ela estava assustando. Qual foi a sorte da... Eita, eu estou derrubando tudo aqui. Qual foi a sorte da população brasileira? É porque um bom percentual da população estava vacinado. Então os sintomas foram muito mais leves do que o que se registrou lá no pico da pandemia. Então as pessoas positivavam, mas não tinham os sintomas como lá no início os que positivaram tiveram. Certo? Então, resposta da questão, temos ali a variante Omicron, que foi exatamente a variante que assustou todo mundo em 2022. Beleza? Então, a alternativa correta, letra C, Omicron. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim. Deixa eu voltar aqui. Sim. É do Instituto Quadrix. Gente, esse Quadrix está lotado de questões sobre conhecimentos gerais, assuntos da atualidade.
tem bastante questão de verdade na internet. E eles trabalham com esse padrão SEBRASP, né, de certo ou errado. Eu trouxe só para a gente ver como é que, o que é que as bancas estão abordando de atualidade, tá? O Instituto Quadrix diz assim: acerca das relações da economia, da sociedade, do transporte, da ciência e energia e da política relacionadas à China, julgue. Aí esse é o textinho de comando que ele falava para algumas questões, tá? Aí eu tirei o número das questões e coloquei só uma afirmativa para a gente julgar aí. A afirmativa diz assim: a alta de casos na China neste ano de 2022 fez o país intensificar as restrições contra a Covid-19 em algumas das suas cidades. Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo. Toda aquela abertura que a China fez, porque a China foi o primeiro país a fechar tudo, mas também foi o primeiro país a liberar tudo, porque também surgiu na China as vacinas, né? Bom, aí a gente precisa entender o seguinte: vocês lembram que recentemente viralizou na internet as imagens da polícia na China, das forças nacionais chinesas, simplesmente prendendo as pessoas? Eu assisti a um vídeo que eles estavam lacrando uma fábrica inteira com os trabalhadores dentro, porque simplesmente descobriram que existiam pessoas positivadas dentro da fábrica. Eles foram lá, não contaram conversa, lacraram a fábrica, deixaram todo mundo preso dentro da fábrica. Eles separaram famílias, eles separaram crianças. Então eles intensificaram muito. E o mundo assistiu a esses vídeos que rodou aí na internet. Então, na tentativa de segurar a onda lá na transmissão, agora em 2022, com certeza a China intensificou as restrições contra a Covid-19 em algumas das suas cidades. Resposta correta, letra A, certo. Próxima questão. A próxima questão diz assim. Eita, eu não estou vendo aqui. Cadê? Ah, tá. Apareceu. A próxima questão diz assim. É da banca Access. Acho que é assim que pronuncia. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a pandemia do novo coronavírus. Esta mudança de classificação de epidemia para pandemia fez com que vários países tomassem atitudes preventivas mais rígidas. Para evitar o xenofobismo em relação aos chineses, onde o vírus teria surgido, a OMS também estabeleceu um nome oficial para o vírus e para a doença por ele causada. Assinale a opção que apresenta respectivamente. Lembrando, sempre que você lê o termo respectivamente, significa nesta ordem, na seguinte ordem, né? Então, marque a alternativa que apresenta na seguinte ordem os nomes científicos do vírus, ou o nome científico do vírus, e a doença causada pelo coronavírus. Aí nós temos alternativa A, SARS-CoV-2 e Covid-19. B, coronavírus e gripe chinesa. C, vírus chinês e Covid-19. D, MERS-CoV e síndrome respiratória Médio Oriente. Ou é influenza e gripe espanhola? Bom, aí eu quero saber de vocês o seguinte. Você sabe diferenciar? Você sabe o que é coronavírus, o que é Covid-19 e o que é SARS-CoV-2? Se a sua resposta foi não, ou eu acho que sei, ou eu acho que não, pega a canetinha e o lápis. Se acabou o café, bota mais um pouquinho de café. Se tiver café ainda, mande pra mim que eu tô querendo, que eu tô sem café. Tô sem café aqui, ah meu Deus. Vamos lá. Eu vou explicar pra vocês o que é cada um desses termos, tá? O que é coronavírus, o que é Covid-19 e o que é o SARS-CoV-2. Gente, coronavírus, como eu disse agora há pouco, trata-se da família de vírus.
Existe uma família de vírus chamada coronavírus. Então anote aí, coronavírus, aí você puxa uma setinha e coloca família de vírus. Covid-19, o Covid-19, corresponde ao nome da doença causada pelo coronavírus. E quem decretou isso foi a OMS. E esse número 19 foi exatamente o ano em que foi registrado o primeiro caso de Covid-19. Uma doença respiratória que o coronavírus, essa família de vírus, coronavírus, atua nas vias respiratórias, atinge, né, as vias respiratórias. Então a Covid-19 é a doença causada pelo vírus. Olha, você sabia disso, não? Covid-19 é a doença. Coronavírus é a família de vírus. Certo? Tá. E o que é o tal do SARS-CoV-2, como está ali na letra A? O SARS-CoV-2 é exatamente o vírus. É o vírus da família coronavírus que causa a Covid-19. Então tá aí. SARS-CoV-2 é o nome do vírus que estava causando a Covid-19, membro da família do coronavírus. No início da pandemia, como ele era novo, como ainda estávamos conhecendo esse vírus, ele foi popularmente conhecido como novo coronavírus. Já se tinha o registro de outros coronavírus, mas este era o novo coronavírus, que posteriormente foi chamado cientificamente de SARS-CoV-2, como está ali na letra A. Ou seja, qual é a resposta da questão? Respectivamente, qual é o nome científico do vírus e o nome da doença causada pelo coronavírus? Letra A. SARS-CoV-2 é o nome científico e Covid-19 é a doença causada pelo vírus. Beleza? Então, gabarito, letra A. Gente, então chegamos ao final. Eu trouxe algumas questões, né? Eita, fechei, foi tudo agora. Deixa eu apresentar de novo. Peraí, muita calma nessa hora. Chegamos ao final do nosso vídeo com as resoluções de questões aí dos tópicos especiais com o tema coronavírus, né? Como vocês viram, eu trouxe algumas questões abordando coronavírus. O nosso próximo vídeo, resolvendo questões dentro desse âmbito dos tópicos especiais, será com a temática geopolítica internacional. Então eu vou trazer um número maior de questões. Eu deixo como sugestão, busque mais questões sobre coronavírus, tá? Busque questões também sobre varíola dos macacos, a chamada monkeypox. Olha, estão lembrados da varíola dos macacos? Transmissão pele a pele, diferente do coronavírus, que a transmissão era no ar. A monkeypox, em inglês, varíola dos macacos, ela era transmitida pele a pele, tinha que ter contaminação pele a pele. Lembrando que não é uma doença nova, tá? A monkeypox, o primeiro caso foi registrado em 1958, mas ela nos assustou recentemente. O mundo começou, opa, aí veio sugestões de medidas de restrição, foi pedido inclusive em alguns casos a redução de relações entre as pessoas, né? Para tentar dar uma segurada na contaminação do monkeypox. Eu não conhecia esse nome, esse termo, monkeypox. Sim, varíola dos macacos. Olha, se a questão fosse sobre varíola dos macacos e tiver lá a alternativa monkeypox, aí você volta aqui no vídeo e conta pra gente como foi ler a questão e encontrar lá o termo monkeypox, que talvez você nem conhecesse ou não tivesse dado a devida importância. Mas eu sugiro, busquem essa temática
coronavírus, monkeypox para o teu concurso no âmbito aí dos tópicos especiais em conhecimentos gerais, certo? E o nosso próximo vídeo que eu vou lançar ainda esta semana, eu vou gravar na verdade e lançar para vocês, é sobre geopolítica internacional. Beleza? Gente, eu não estou conseguindo gravar mais porque também paralelo a o canal, né? Eu estou em processo de planejamento com as escolas que eu ensino. Tem também a turma que eu acompanho, que eu estou preparando, inclusive, para o concurso Esperança presencialmente. Então, eu fico me dividindo entre canal, a vida pessoal e também a minha profissão lá como professor nas escolas para 2023. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Aproveitem muito. Volta lá no início do vídeo, faz um print daquela tela com as minhas apostas para o concurso de vocês e vai matando. Pega na internet, a internet tem resumo sobre esses temas. Né? Por conta do tempo que não é tão grande que você tem daqui até a prova. Pega um resumo, assiste uma videoaula curtinha ali e pega questões e vai tentar responder. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Valeu, valeu. Valeu, valeu, gente. E me sigam no Instagram. Tá ali, ó. @Elder_Geografia. Me sigam no Instagram. Valeu.